WhatsApp! Gabriel Nogueira aqui com vocês, galera. Hoje eu vou estar falando da tape, ou trena, que a gente fala no Brasil. Não sei se você sabe, mas aqui a gente tem um padrão imperial. Então, a medida é em polegadas. Vou estar ensinando aí hoje para vocês como que você vai ler a trena em polegadas, ok? Vamos lá. A gente chama de tape. 35 pés, como vocês podem ver aqui. Aí eu vou falar mais para frente aí qual as finalidades você deve usar, qual o tamanho da tape melhor para usar dependendo das atividades que vocês estiverem fazendo, certo? Então aqui eu vou começar dando uma prévia para vocês. Essa tape, especialmente da marca Stanley, não estou sendo patrocinado, viu, gente? Mas é uma das melhores marcas, todo mundo usa. Posso esticar ela até 11 pés, que ela não dobra. É uma tape muito boa, mais usada pelo pessoal aqui na carpintaria. Vamos lá, marcação. Você vai ter aqui o valor em inchas, essa marca aqui de cima em pés, essa marca vermelha aqui a cada 16 inchas, vou falar um pouco depois, 32, depois vem 48, tudo uma questão de layout que a gente fala aqui. Eu vou marcar aqui ó, em 1 incha, e entre 1 e 2 inchas, mas esse pedaço equivale a 1 incha, certo? Esse pedaço de 1 incha é dividido em até 64 partes. Aqui eu vou dividir ela em 16 partes para vocês entenderem. Essa minha, ela tem a marcação de 16 partes, certo? Entre a incha. Cada incha aqui ela é dividida em 16 partes. Depende do trabalho que você vai estar fazendo, você vai ter necessidade de uma precisão maior nessa medida, nessa medição. Essa ponta aqui que chama a ponta boba da tape, certo? O pessoal fala ponta boba. Essa folga aqui, pessoal, não é defeito da tape, viu? Muita gente me pergunta por que dessa folga. Topado e engatado que dá essa diferencinha dessa parte aqui da tape que fica balançando. Fiz o desenho aqui, 0, né, a 1 incha, dividi as partes, né, então você vai ter ali 1/8, 1/4, 3/8, meio, 5/8, 3/4 e 7/8, certo? E depois 1 incha. Vou explicar para vocês, vou dar um zoom nisso aqui. Pessoal, fiz essa aqui, tem 9 inchas, vou dividir ao meio. Isso aqui é como se fosse um zoom de 1 incha, ok? 0, 1 incha, certo? Dividir ao meio, ou seja, eu tenho uma parte de 2. Eu vou dividir novamente essas partes ao meio. Na sua trena, você vai reparar que você vai ter o pauzinho maior, que vai te dar a referência de half inch. Os outros maiores serão de na base 4, seria 1/4 e 3/4. Na base 8, seria 1/8, 3/8, 5/8 e 7/8. Então aqui ó, eu vou ter uma parte de 4, dividir essa 1 incha em 4 partes, então eu vou ter uma parte de 4, aqui eu vou ter 3 partes de 4. Aí você vai falar para mim, pô Gabriel, então aqui no meio seria 2 partes de 4, é isso? É exatamente isso, só que você simplifica, continua sendo meio. Vou dividir novamente no meio essas partes que eu dividi, que vai me dar aí a base 8, né? Porque eu vou dividir em 8 partes, você pode contar aí, são 8 partes. Vai ser uma parte de 8. Essa aqui vai ser 3 partes de 8. Então, sendo assim, 5/8, 7/8, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Aqui, a partir daqui, eu não vou precisar de muito mais que isso. Mas a gente tem que dividir mais uma vez para vocês terem uma noção aí. Se vocês estiverem trabalhando com a carpintaria mais precisa, de acabamento, vocês vão precisar dessa medida que eu estou fazendo aqui agora, que é dividir 1 incha em 16 partes, para ficar uma medida mais precisa. Então quem vai trabalhar com carpintaria de acabamento, que a gente fala de trim, vai precisar disso aí.
Vou dar uma prévia depois, falar um pouco mais sobre o que é o trim, né, na carpintaria, para que vocês entendam melhor. 1/16 avos, 3/16 avos, 5/16 avos, 7/16 avos, 9/16 avos, 11/16 avos, 13/16 avos e 15/16 avos. Ok, vou poder dividir uma incha em 32 partes, ou seja, eu ainda posso dividir esse 1/16 em mais uma parte dele. Então vou ter aí a casa de 1/32, 3/32 avos e assim por diante. Eu poderia ainda ir mais além, que é uma questão muito mais precisa, que seria dividir esse 1/32 e vou ter mais uma casa aí que seria 64, né? Uma base 64. E essa base 64 a gente começa ali 1/64, 3/64 e assim por diante. E até chegar no incha aí vai estar dividido em 64 partes. Na hora que eu for falar isso em inglês, você tem que aprender isso em inglês também, certo? 1/16 avos, eu vou falar com você de duas formas. Vou falar a 16, ou seja, 1/16, a 16 ou 1/16. Se eu for falar 1/8, seria 1/8 ou an 8. 3/16 avos seria 3/16. 3/16. 1/4, 1/4. Ou eles falam a 1/4 inch. Ou seja, 1/4 de uma incha. 1/4 ou a 1/4 inch. 5/16 seria 5/16. 3/8, 3/8. 7/16, 7/16. Ou meia polegada, half inch. Polegada, tradução é inch. 9/16, 9/16. 5/8, 5/8. 11/16, 11/16. 3/4, 3/4. 13/16, 13/16. 7/8, 7/8. 15/16, 15/16. Ok, então vamos lá. Na carpintaria, eu posso pedir uma medida para você. Se você está fazendo frame, nós não vamos usar a base 16. A verdade, nós vamos usar, mas não é necessário que você saiba onde está essa base 16. Porque eu vou te pedir uma medida, vou te dizer meia polegada forte. Quando eu falar forte, que eu estou querendo dizer que ela vai para frente. Então, meia polegada e mais um risco, seria 9/16. Vamos falar em inglês, seria half an inch heavy. Ou eu falaria meia polegada fraca. Ou seja, meia polegada, você volta um risco, seria 7/16. Isso seria meia polegada fraca. Vamos falar em inglês, seria half an inch light. Meia polegada fraca. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Vou estar fazendo mais vídeos aí, explicando um pouco mais sobre a obra aqui nos Estados Unidos, sobre a construção civil, principalmente sobre a carpintaria, falar um pouco mais de como que é o trabalho, o que é o trabalho. E deixa um like se você gostou, se inscreve no canal, você está recebendo aí os vídeos que nós vamos estar preparando para vocês aí.